Exercício número 1 da aula 46 do terceiro ano do ensino médio. Determine a equação da hipérbole com focos. O F1, menos 10, tem coordenadas menos 10 e 0. E o foco 2, 10 e 0. O que significa isso? Bom, o foco é um ponto. E um ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. O primeiro valor é o x, o segundo valor é o y, certo? O que isso é importante? Por que isso é importante? Porque nós conseguimos verificar que esta hipérbole ela está sob o eixo x, porque os focos estão sob o eixo x, tá? Então o eixo real é em cima do eixo x. Então vamos desenhar aqui para a gente ter uma noção do que isso significa, certo? Então nós temos aqui o nosso eixo x e nós temos uma hipérbole semelhante a isso aqui, ó. Ok? E aqui no meio nós temos aquilo que a gente conhece como eixo imaginário. Bom, vamos colocar então os elementos que nós temos. Nós temos aqui os dois focos. Eu vou colocar esse aqui como foco 2, tá? Porque as coordenadas dele são 10 e 0. Vou colocar esse aqui como foco 1, porque as coordenadas são negativo 10 e 0. Tá? O que mais está dizendo? O eixo real mede 16 unidades. Significa dizer que esta distância aqui, ó, é de 16 unidades, que vai do vértice 1 até o chamado vértice 2. Então, isso aqui mede 16. O que esse eixo imaginário faz? Ele divide esse eixo real em duas partes. Isso significa dizer que aqui mede 8 unidades e aqui mede 8 unidades, certo? E esse 8 representa o valor de A. Então, este A é igual a 8 e aqui é igual a 8, certo? Muito bem. O que mais de informação eu tenho? Bom, nós temos que lembrar que existe um pontinho A e existe um pontinho B aqui que estão determinando justamente o comprimento desse eixo imaginário, tá? E este eixo imaginário tem um valor de 2b, ou seja, a soma deste b mais este b aqui, certo? E o que mais nós temos de importante é que existe uma distância focal. E a metade dessa distância focal está justamente entre o eixo imaginário e o foco 1, ou o eixo imaginário e o foco 2. E esse valor aí nós chamamos de C. Percebam que nesse caso nós conseguimos determinar qual é o valor dessa distância focal, porque são 10 unidades para a direita e 10 unidades para a esquerda. Então são 20. A metade dessa distância focal, que é justamente o valor de C, mede 10. Tá? Então se eu puxar aqui e ligar o ponto B até o vértice 2, eu tenho o valor de C. Por que é importante saber isso? Porque aqui nós temos então um triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que é que nós fizemos tudo isso? Nós fizemos tudo isso porque tem alguma informação que está faltando para nós determinarmos a equação da hipérbole. Porque, de maneira geral, nós representamos uma equação de hipérbole como sendo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Percebam, nós temos o valor de A. Bom, o A nós temos. O A nós já sabemos quanto vale. Este A é a metade do eixo real. Então, vale 8. Agora, quanto vale o B?
o B é justamente aquilo que nós não sabemos, que é a metade do eixo imaginário. E quanto vale o C? O C nós também já sabemos, que vale 10. Agora, será que nós conseguimos descobrir o valor de B utilizando esses que nós temos? Sim, né? Por isso que nessa figura se formou um triângulo retângulo e eu vou usar o teorema de Pitágoras para resolver esse problema aqui. Tá? Então, o C representa a hipotenusa e o A e o B representam os dois catetos. Com isso, eu consigo resolver o meu probleminha aí. Tá? Então, vamos lá. Quanto vale o C? Bom, o C eu já vi ali, vale 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual. Quanto vale o A? O A vale 8 ao quadrado mais. Quanto vale o B? O B eu não sei. Então, 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, 64. Mais o B ao quadrado. Então, eu tenho ali que 100, esse 64 vai passar diminuindo, é igual a B ao quadrado. Então, 100 menos 64 vai dar 36 igual a B ao quadrado. Poderia extrair o valor de B, a raiz quadrada, e achar o 6. Mas percebo que na equação eu vou usar o 36, certo? Então, agora, como eu tenho o valor de A, que é 8, vou elevar ao quadrado, já vou conseguir descobrir qual é a equação. Então, vamos lá. Ó. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre... Quanto vale o A? O A vale 8. 8 ao quadrado? 64. Menos o y ao quadrado. Quanto vale o b ao quadrado? É 36. Igual a 1. Pronto. Descobri aqui a minha equação desta hipérbole.